Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre livros de empreendedorismo e criatividade. Eu comentei com vocês lá no Instagram que estava fazendo mais leituras desse gênero e vocês me pediram para compartilhar alguns livros aqui com vocês. Então eu separei algumas leituras bem bacanas que eu acho que valem a pena conhecer. Algumas eu já mencionei aqui no canal, outras não, mas enfim, vou deixar essa carta aberta para todos vocês que gostam desse tipo de literatura, que está empreendendo, que trabalha com criatividade ou que simplesmente tem interesse nessa área. Vamos parar de enrolação e começar o vídeo, porque não tem pouca dica não, tem dica pra caramba. A maioria dos livros eu acabei lendo aqui no Kindle, porque eu aproveito ofertas mesmo na Amazon, compro os e-books e isso torna pra mim mais fácil fazer as leituras, né? Então o primeiro que eu quero mencionar com vocês é um nacional e é um livro de blogueira, e é o Estúpida Eu, da Camila Coutinho. Camila Coutinho criou o Garotas Estúpidas, que atualmente é um dos maiores portais de moda e celebridades do mundo. E nesse livro, Estúpida Eu, a gente vai conhecer a trajetória dela, desde quando isso era uma sementinha, uma brincadeira dela com as amigas, até quando ela percebeu que isso poderia realmente se tornar seu trabalho, e é o que é atualmente. O mais interessante do livro realmente é ver essa trajetória da Camila como empreendedora. A partir do momento que ela decide criar o blog pra brincar com as amigas dela, porque naquela época só existiam blogs gringos, e que ela começa a perceber que as marcas estão indo atrás dela porque o cenário mudou. Então no livro da Camila eu acho que a gente começa a perceber realmente essa mudança de cenário, a mudança nas mídias, as pessoas se importando com a opinião de pessoas normais e não apenas de celebridade. E a Camila, ela soube muito explorar isso. No meu ponto de vista, o que mais me impactou no livro da Camila foi perceber a ação dela. Ela foi uma garota que se deu conta de que aquilo ali estava fazendo sucesso pra ela e de que ela precisaria ser atrevida para que as coisas dessem ainda mais certo. Então ela não teve medo. Apesar dela ter o receio das coisas não encaminharem do jeito que ela queria, ela sempre foi se jogando, sabe? Ela sempre foi aproveitando as oportunidades e fazendo daquelas oportunidades ainda maiores. Então no livro da Camila a gente tem todo esse ingresso dela, todo esse crescimento, mas a gente também tira essa ideia de que a gente não pode ter medo de aproveitar as coisas, sabe? Antes de ler esse livro da Camila, eu era muito fechada pra contatar as empresas, sabe? Pra tentar fazer trabalhos. E depois que eu li, eu falei, cara, o não eu já tenho aqui, né? Por que não fazer, sabe? Então eu acho que esse livro da Camila pra mim deu o start. Cada pessoa ela vai sentir esse start em um livro diferente, em uma coisa diferente, em uma palestra diferente. Não vai funcionar igual pra todas as pessoas. Mas o livro da Camila eu acho que dá um norte muito bacana, porque a gente vai ver realmente como foi pra ela, quando ela era um grãozinho de areia e se tornou um caminhão, sabe? Então foi muito, muito, muito bacana. Eu indico muito a leitura. Vou deixar o link de compra de todos os livros aqui no box de informações, e quando vocês compram com o meu link vocês me ajudam bastante, tá bom? O segundo livro é uma duplinha aqui de um mesmo autor, que é o Austin Kleon, e eu quero falar de Roube como Artista e Mostre Seu Trabalho. Roube como Artista foi lançado aqui no Brasil há muito tempo, e nesse livro aqui o Austin vai dar 10 dicas sobre criatividade. O interessante desse livro realmente é que a gente não vai ter aquela ideia de que as coisas vão se formar na cabeça da gente, porque as coisas elas não vão se formar na cabeça da gente. Tudo que a gente cria é um conjunto de coisas que a gente vê. Então quando ele fala roube como artista, é você pegar as coisas que você enxerga e criar a sua própria identidade, criar o seu mecanismo, criar o que você quer fazer, sabe? Então nesse livro aqui, com essas 10 dicas, ele vai dar uns passos muito interessantes pra gente poder observar mais ao redor. E pra quem trabalha com criatividade, isso é muito interessante, porque realmente a gente tem uns momentos de ócio que a gente acredita que não tá rendendo, e que a gente tem até uma necessidade de estar muito focado no trabalho e não viver. E em Roube como Artista, o Austin fala que para quem trabalha com criatividade, viver a vida faz parte do seu trabalho, porque é disso que você tira o que você vai criar. Então foi também um livro que virou uma chavinha na minha mente do quesito de que eu não posso só trabalhar, eu preciso observar ao redor, e quando eu sentar para trabalhar, eu preciso pensar nas coisas que eu vivi, no que eu vi, no que eu enfrentei, nas coisas que aconteceram comigo, sabe? Então é também um start diferente pra isso, porque quando a gente fala em trabalhar com criatividade, em empreender, estando em casa, a gente pensa muito em estar muito focada ali no computador e em não absorver as coisas. Então eu comecei a perceber que eu preciso sim assistir os stories das pessoas, que eu preciso sim
ver outros blogs, ver vídeos no YouTube, que eu preciso assimilar coisas que eu estou vendo fora dessa vida online também, e que na hora que eu sentar pra criar, eu vou sentar pra criar, sabe? Então dividir esse tempo aí entre a hora que eu estou fazendo pesquisa, que é a hora que eu estou vivendo, e a hora que eu estou criando. Isso nesse primeiro volume aqui, que é o Hobby como Artista. Já em sua continuação, que é o Mostre Seu Trabalho, o Austin vai falar um pouco sobre como pessoas que trabalham com criatividade têm problema pra vender o que faz, porque de certa forma é uma coisa que a pessoa sente prazer em fazer. Só que prazer não paga as contas, então é mais ou menos isso que ele vai falar aqui. Como é que você vai apresentar seu trabalho para as empresas? Como é que você vai pensar sobre o que você quer criar para aquele parceiro de trabalho que você quer trabalhar, sabe? Então nesse Mostre Seu Trabalho ele vai dar 10 maneiras de compartilhar a criatividade e ser descoberto. Então ele não fala apenas de você vender o seu peixe, mas também de como você compartilhar isso com outras pessoas, de como você se portar em redes sociais, de como as pessoas que te acompanham podem te ajudar a vender seu produto e podem ser possíveis compradores. Então é bem interessante também porque eu, Bárbara, sinto muito problema em vender o meu trabalho, porque em alguns pontos eu penso, cara, mas isso aqui é tão simples de fazer, mas é o meu trabalho. E nesse livro aqui ele vai meio que dar um norte pra gente sobre isso, e é bem bacana também. De sequência, mais um e-book, e é O Poder do Hábito, gente, e esse livro é absurdamente fantástico. Em O Poder do Hábito, como o próprio nome já diz, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é hábito e sobre o poder que esse hábito tem sobre a gente. E o livro ele vai falar muito sobre como a gente consegue cultivar hábitos ruins, mas os hábitos bons a gente tem mais problemas em cultivar, e sobre como a gente seguir naquela linha que a gente está desejando, né, naquele hábito que a gente quer construir, faz da gente uma pessoa melhor e faz com que a gente consiga viver melhor. Porque grande parte das coisas da vida realmente são hábitos. Coisas que a gente costuma fazer são hábitos. E se a gente tem hábitos ruins, por que não ter hábitos bons também? Então é um livro que tem 2 pesos e 2 medidas, ele traz esses paralelos que são muito interessantes da gente observar na nossa vida, e ele também fala que não é só de hábitos bons que vai viver o homem, né? A gente também vai ter hábitos ruins, a gente também vai fazer coisas ruins na vida, porque ninguém é 100% perfeito. Mas o livro vai falar sobre o quão importante na sua rotina, que é um ponto muito essencial de quem trabalha com criatividade e com empreendedorismo, o hábito vai fazer presença e o que ele vai te dar com isso. Então é muito, muito bom, eu indico bastante a leitura também, acho que vocês vão curtir pra caramba. De sequência é um livro que eu ainda tô lendo aqui no Kindle, que é O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Eu não sei se é Rhimes ou Rhimes, não sei como é que fala o nome dela. A Shonda, ela é a autora de Grey's Anatomy e de Scandal, que são 2 séries muito famosas. E a Shonda, ela tinha um grande problema no quesito de dizer sim para as coisas. Ela sempre teve um pavor da vida pública, então ela sempre viveu de forma muito privada, e os eventos que precisavam dela, né, fisicamente, ela acabava sempre negando, porque ela não gostava muito dessa ideia de vida pública. Só que isso acabou fazendo com que as pessoas tivessem uma imagem dela que ela não queria que as pessoas tivessem, que ela não era, sabe? E aí por um ano, depois que a irmã dela dá meio que um soco na cara dela falando que ela nunca disse sim pra nada, ela decide arriscar e dizer sim pras coisas. E aí ela começa a perceber as mudanças de paradigmas na vida dela realmente, porque ela percebe que ela não fazia coisas porque ela tinha medo de como essas coisas seriam, mas que seriam coisas que fariam ela feliz. E ela começa, né, a entrar nessa ideia de que ela estava perdendo coisas por conta do medo. Então ele é um livro que, além de falar sobre o você dizer não e o você dizer sim para as coisas, ele também é um livro que vai falar sobre o medo que você tem de enfrentar as coisas. E quando a gente realmente está falando de empreendedorismo e de criatividade, e especialmente de empreendedorismo, o não, o medo, ele tá muito presente na vida da gente. O medo da gente enviar uma proposta para uma empresa, o medo da gente perder dinheiro, o medo da gente se arriscar em alguma coisa que é fora do nosso ambiente, é fora do que a gente conhece. Então é mais ou menos essa a proposta do livro, da gente encarar as coisas de frente, e é muito, muito, muito bacana. E por último, mais ou menos importante, eu quero indicar pra vocês Trabalho Organizado, da Thaís Godinho. A Thaís, ela já é autora de Vida Organizada, que é o primeiro volume, e Casa Organizada. E nesses livros aqui, ela realmente disseca um pouquinho sobre como você se organiza. A Thaís, ela tem um canal no YouTube e também tem um blog que se chama Vida Organizada, nos quais ela ensina realmente métodos de organização pra tornar a vida da gente mais prática. E é mais ou menos isso que ela vai fazer aqui nesses livros também, mas de uma forma mais aprofundada. Eu amo os livros da Thaís, porque a forma como ela explica sobre organização não é uma coisa, um bicho de 7
sete cabeças, uma coisa que vai te deixar muito louca. É como o Poder do Hábito traz, sabe? Ela te ensina hábitos organizatórios e você vai colocar isso em prática na sua vida. Então acho que isso é muito interessante para esse tipo de vida que a gente quer, e eu acho que a organização é primordial quando a gente fala desse tipo de trabalho, que é empreender, especialmente se você trabalha em casa, e que é trabalhar com criatividade também, porque a linha entre pesquisa de criatividade e distração com o que você tá fazendo é muito tênue. E por último, mas não menos importante, quero falar sobre dois livrinhos que eu recebi bem recentemente e que eu tenho certeza que são dicas muito bacanas, mesmo sem ter lido ainda, que é O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, não sei como é que fala esse nome, e Me Poupe, da Natália Arcuri. São dois livros que eu vou ler durante esse mês e que tô bem curiosa pra ver como vai ser a minha receptividade acerca deles. Me Poupe vai ser muito importante porque eu senti que um dos maiores problemas pra mim no ano de 2018 em se tratar de empreendedorismo foi a vida financeira, então eu acho que vai ser bem interessante. E O Milagre da Manhã já é uma coisa que eu relativamente faço, mas eu quero dar uma pesquisada mais a fundo realmente, porque eu acho que tem ainda também a linha tênue entre você ter uma vida feliz e você ter uma vida vivida apenas, sabe? Você tá... deixa a vida me levar. E essas são as minhas dicas de leitura de livros sobre empreendedorismo e criatividade. Tem algum livro aí que você acha que eu não posso deixar de ler? Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!